O tema, o lema que vocês têm para este ano é envolve-te, ou cumpre o teu chamado, vive o teu chamado. Então, há um pressuposto nesta frase que é: cada um de nós tem um chamado. Esse chamado, espero que esteja incluído no pressuposto que é de Deus, não de alguém que é extremamente simpático, que gosta de ocupar as pessoas, valoriza, tudo coisas boas, mas espero que o chamado que está aqui no pressuposto é um chamado de Deus. E a ideia de viver não é somente fazer umas coisas, mas penso que isso inclui mais ideias de um estilo de vida que faz parte daquilo que se vive, não daquilo que se faz pontualmente quando de repente não há mais nada interessante para fazer, então vou fazer alguma coisa dessas. E neste contexto, a questão de viver um chamado que envolve a ideia de tarefa, de missão, de serviço, seja o que for. Já ontem, isto só para quem não esteve aqui também ontem, então tenho estado a olhar mais para o livro de Esdras e Neemias. Eu gosto mais de juntar os dois livros, na minha mente fica mais fácil considerar os dois, porque originalmente teriam sido escritos como um único livro, mais tarde separados, e há uma estrutura que une, uma estrutura gramatical e retórica que une esses dois livros. O contexto em que esses livros foram escritos insere-se numa longa história, mais que ultrapassa mais do que uma história de Israel, mas gosto também de pensar em termos de uma história da redenção, porque toda a Bíblia é como que um dizer, um escrever para nós lermos sobre a redenção de Deus, que começa precisamente no momento de criação, com Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus como Criador, que nos cria e nós nos separamos dele, e essa questão que é a queda, o pecado, afeta-nos tremendamente. A partir daí há uma restauração que Deus quer concretizar entre nós e ele, e realmente isso chega ao ponto de ser tudo pleno, tudo completo na pessoa de Jesus Cristo. Neste momento nós temos, quando pensamos no livro de Esdras e Neemias, nós estamos a olhar de facto para um período, sim, neste caso da história de Israel, em que tinha havido já muitas peripécias. Portanto, nós temos, não sei se isto tem um apontador, tem? Eu não sei onde é que eu posso apontar. Ok, os irmãos imaginam o vermelho. Isso. Ok. Obrigado. Para todos os efeitos eu estou de frente para vocês, está bem? Então, nós temos aqui um momento em que José é vendido para o Egito com os irmãos. Eles saem aqui mais ou menos 1500 com Moisés e chegam à terra da promessa, onde eles se instalam. Aqui a seguir, a tempo de Josué, nós temos dois livros, de Juízes e Ruth, uma história crítica na vida da nação de Israel, que eu irei fazer uma referenciazinha um pouco mais à frente. E depois então aqui com Saul temos a instituição da monarquia, e o primeiro rei, segundo o coração de Deus, digamos que uma nova dinastia que surge, é o rei David, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e depois vem o seu filho Salomão que reina. Mas por causa das tensões, sobretudo da introdução de idolatria e politeísmo durante o próprio reinado de Salomão, e questões económicas também, há uma divisão no reino, e de facto esta zona, esta linha maior, é o chamado Reino do Sul, onde há uma casa leal à família de David, com uma descendência de monarcas, e o Reino do Norte tem o seu fim em cerca de 722 a.C., quando eles são invadidos. O Reino de Judá prolonga-se até 586, são levados em exílio para a Babilónia, e lendo uma secção que iremos saltar hoje, os próprios judeus explicam porque é que isto aconteceu, por causa dos pecados deles, por causa de terem deixado o Senhor. E então depois temos um período de restauração. Podemos considerar várias datas. Eu tenho aqui um 538 com Zorobabel, mas há várias pessoas que vêm da Babilónia. Esdras, Neemias, são outros dois com datas diferentes, mas há um período em que eles retornam para a terra, e então a ideia é reconstruir isto, porque sendo a ideia de vive o teu chamado, estas pessoas aqui também tinham uma proposta. Poderiam continuar confortavelmente, estavam lá na Babilónia já há algum tempo, vários anos, e podiam continuar lá na Babilónia confortavelmente, ou podiam cumprir um chamado. A oportunidade de deixar o seu conforto
fazer uma viagem longínqua a pé para uma terra que se calhar para alguns nem era conhecida porque já teriam nascido lá em Babilónia. Alguns mais idosos ainda teriam que fazer essa viagem com alguma dificuldade e chegando lá o que é que eles tinham? Pouco mais do que ruínas. Deitar as mãos à obra e fazer. Claro que é necessário lugares para habitar, ter campos para ter colheitas, ver como é que se vai arranjar gado na pastorícia. Tudo isso era muito importante, ter muralhas para proteger de inimigos, mas uma coisa que nós já notámos aqui que era um fator central era a questão do templo. E agora nós temos de decidir se o local do templo seria tão essencial para viver ou não. Podemos viver sem batatas? Sem porco no espeto? Mas a pergunta fica, eu posso viver sem um local, entre aspas, de adoração? E o problema é que na nossa mente, na minha mente, eu preciso de sapatos, de roupa, de carro, de casa, preciso de água, luz, internet. Hoje um dilema, ninguém casa se não tem internet. O que é que vai ser da vida familiar sem internet? O que é que se vai fazer na hora de jantar sem mandar mensagens um ao outro, não é? Mas a questão aqui é se poderia-se viver num contexto em que não havia um local para adoração a Deus. Isto tem a ver com a minha cosmovisão. A minha vida depende de mim ou do meu Deus. Se a minha vida depende de mim, o que é essencial na minha vida é tudo aquilo que eu posso ter, conseguir angariar, fazer, etc., para o meu bem-estar. Se a minha vida depende de Deus, então, se calhar, a primeira prioridade na minha vida é manter o meu relacionamento com Ele afinado. E aí entra o conceito de adoração. E se eu sou chamado e eu quero servir a Deus, se eu não tenho esse relacionamento com Ele, se eu não tenho essa dependência dEle, se o meu coração não é esse lugar de adoração para Deus, o que eu vou fazer, em vez de ter que viver o meu chamado, eu posso é cumprir um ativismo. Eu creio que há uma diferença entre fazer várias atividades, estar muito ocupado até em ministérios, em obras, em coisas assim, e viver um chamado de Deus. E não há vivência de chamado de Deus sem haver um espaço para adoração. Porque é necessário ouvir a voz de Deus, perceber o que Ele quer e depois aquilo que falámos ontem, qual é a motivação. Ontem abordámos duas coisas neste texto. 1, 2, 3, 4 coisas aqui à frente. Tenho que saber gerir tudo isto e ainda assim conseguir falar para vocês. Este agora vira para ali e passa o slide. Ok, consegui. Então aqui é um breve resumo dos livros de Esdras, Neemias. E, os livros têm uma estrutura que vai muito paralela e onde notar que aquela zona a verde no meio não tem uma letra paralela, tipo um C', como temos um A e um B, mas aquela zona no centro que diz a cidade santa é reconstruída. Então o centro ali estava à volta de um espaço sim de habitação, mas que inclui o templo. E notem que nos livros de Esdras, Neemias, o templo é consagrado, as muralhas são consagradas, ou seja, o espaço sagrado não é apenas o local do culto do templo, mas transborda, vai para as habitações, para as próprias muralhas. Todo aquele espaço é sagrado. Porquê? Porque o povo é sagrado. Porque o povo é de Deus. E foi comprometido, eles serviram, renovar a aliança deles para com o Senhor. Então não é mais um lugar, mas todo o espaço agora é. Da mesma maneira que o lugar sagrado que nós hoje temos aqui não é este auditório, mas é o meu coração e o vosso, onde é suposto Deus habitar. E esse deveria ser sim um espaço sagrado. Ele continua, quando saímos daqui amanhã vamos estar às 11 no nosso emprego. Ou se calhar a conduzir e ouvir uma buzina delas, um condutor que fez a asneira ainda por cima ralha connosco e dá-nos então vontade ao Senhor. Isto agora vamos desacralizar o coração, dizer-lhe umas poucas e boas que ele devia ouvir e depois então eu volto à minha vida tranquila. Mas este é o problema do nosso coração ser de Deus, sabem? É que ele é 24 horas por dia. E aqui podemos entrar só de vez em quando. E antes de entrar nesta porta eu posso ter ali uma atitude muito reverente. Uma vez uma pessoa que enchia lá em Guimarães disse-me: eu gosto muito de vir aqui a esta igreja. E eu, devo ser um bom pastor.
Mas fiquei calado, porque eu sou muito humilde. A única coisa que eu me orgulho. Então a pessoa continua o discurso assim: quando eu venho aqui, eu deixo todas as coisas mais lá fora. As iras, as raivas, os ódios, as amarguras. Eu entro aqui, eu estou e louvo a Deus. E eu disse: obrigado. Mas a minha pensou: pois. E depois termina, abre a porta e está lá o pacote e vai para casa. E leva o pacote para casa. Mas também para viver o meu chamado, eu tenho que experimentar esse relacionamento com Deus que tinha a ver com as tais festas. Então o texto que nós estamos a notar aqui é a primeira parte, aquela primeira linha azul, o templo é reconstruído e o culto a Deus restaurado, os primeiros 6 capítulos. Nós estamos a lê-los integralmente. Okay? Mas aqui a estrutura destes primeiros 3 capítulos, do 3 até ao 6, também vai a mesma ideia com linhas paralelas, e de novo temos ali um texto no meio que não tem paralelo, apenas 2 versículos nestes 3 capítulos. Os profetas Ageu e Zacarias, eles encorajam na construção. Então o que vimos ontem, vimos primeiro aquelas 2 linhas azuis, o A e o Alinha, que seria um tempo de celebração da festa dos tabernáculos e também da festa da Páscoa, que está incluído que aquelas 2 festas são momentos de alegria, sim, mas também trazem memórias de 2 momentos. O momento na festa da Páscoa da libertação do Egito, da escravidão, e isso é essencial se eu quero viver o meu chamado e cumprir o meu chamado que o Senhor me tem feito, eu tenho que estar livre. Como eu vou viver o meu chamado se eu estou preso a questões do passado, se ansiedades do futuro me impedem, se eu tenho aquele sentimento que Adão teve, o primeiro sentimento na Bíblia, quando o Senhor chamou Adão, em Gênesis 13, e lhe disse: onde estás? Ele disse: tive medo. Eu não sou verdadeiramente livre enquanto tenho medo. Paulo escreve a Timóteo e diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, ousadia, amor, ousadia e moderação também, não é? Então, depois vimos a segunda parte, que é aquela parte azul clarinho e o amarelo. Então, que há ali uma situação em que eles sim são motivados para construir, começam a construir o templo, o espaço para a adoração de Deus, e aqui entramos na questão da adoração ao Senhor, essa motivação que nos impulsiona a adorá-lo, a consagração, envolver em ministério. A primeira coisa que surge ali é o quê? Oposição. Há logo cartas, há pessoas que vão impedir a construção do templo e de facto vem desânimo, vem preocupações, vem ansiedades e aquilo para e estanca. Nós hoje vamos ver um pouco mais à frente, então iremos ler estes versículos 1 e 2, mas vamos também ler um pouco mais do que 1 e 2, porque de facto este texto que deveríamos olhar hoje na sua totalidade iria do 5:1 até ao versículo 14 do capítulo 6. E uma das características que Deus tem é misericórdia. E eu acho que eu fui tocar por misericórdia hoje, então não vou ler do 5:1 ao 6:14. Mas eu vou pedir a 2 pessoas que podem vir aqui ler, não a totalidade também do 5:1 ao 6:14, mas apenas o início e o fim desta secção. E vamos saltar uma parte que vai ser o conteúdo de cartas, porque houve aqui uma troca de correspondência entre estes opositores, destas pessoas que estavam a construir o templo, e o rei Dario lá no este. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Idão, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, dispuseram-se e começaram a construir o templo de Deus, que está em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Naquele tempo, Tatenai, o governador do território ao oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram falar com eles e lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Também perguntaram:
E quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse mandado a Dario e deles chegasse a resposta por carta acerca desse assunto. Ok, então os versículos seguintes, que agora vamos saltar, é uma troca de correspondência, o que eles escrevem ao rei, a consulta que o rei faz nos arquivos a ver se as coisas estavam verdadeiramente corretas ou não, e depois temos a seguir a carta que o rei manda, e vamos ler o fim da carta. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derriba todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Então, Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros cumpriram à risca o que o rei Dario tinha ordenado. Assim, os líderes dos judeus continuaram a construir com êxito, encorajados pela profecia do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Construíram e concluíram o templo conforme a ordem do Deus de Israel e conforme os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. E o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Ok, obrigado. Então temos o nosso narrador e o rei Dario. Obrigado pela leitura. Mas duas coisas aqui que eu queria que nós notássemos. A importância do trabalho destes dois homens. De Ageu, não é? Estes dois homens de Deus, dos profetas, diz o versículo 1, Ageu e Zacarias, eles profetizaram e, ouvindo isto, então os outros se dispuseram. A questão é quando esta ideia de viver o meu chamado, de me envolver a ministério, a razão, qual é a motivação, qual é a base com que eu vou servir. E pode haver um sem número de coisas por qual eu me vou envolver em ministério. Eu toco guitarra e eu gosto de música. Portanto, com muita facilidade, se eu sair, e lá em Guimarães eu toco guitarra, e com muita facilidade, se eu saísse daquela igreja de Guimarães e fosse para outra, com muita facilidade eu iria tocar guitarra, não é? E depois era capaz de chegar numa outra que tem gente que toca guitarra também, e depois ia ser uma grande complicação. Ou íamos fazer um dueto ou um duelo, não é? Mas podemos fazer as coisas porque realmente gostamos, temos paixão disso. Outras vezes nós podemos fazer algum trabalho porque realmente quando olhamos vemos que há necessidade. Neste caso era necessário reconstruir templo, reconstruir casas, reconstruir muralhas, um número de atividades, não sei, número de atividades que era necessário fazer porque era necessário, não havia nada que aquilo fizesse, é obviamente uma razão válida. Às vezes nós podemos envolver em alguma coisa porque alguém nos encoraja, não é? E chegam ao pé de nós e dizem assim, ó Samuel, tem jeito para pastor, desde criança tinha jeito para pastor. E a pessoa vai meio empurrar e podemos pensar não sei quantas formas que nós podemos envolver para fazer algo, mas este fazer não é apenas um clube de amigos, estamos a falar de igreja. Igreja não são apenas pessoas que se juntam num propósito comum. Igreja é o corpo de Cristo. Este chamado não é apenas nosso, é um chamado de Deus. E sabemos também, temos visto que aqui várias vezes é mencionado que há oposição. E quando começa um projeto, normalmente seja qual ele for, e podem ver aí estudos que há sobre isso, há um projeto novo, uma nova ideia, uau, vamos começar isto, vamos, então a motivação está lá em cima. Ok? E está tudo bem, depois há uma areia que entra na máquina, que ele empanca, há umas batidas, uns empurrões, vai andando, mas passados uns 3 meses, 4, meio ano, o nível de entusiasmo começa a cair, não é? E depois a coisa vai. E o que é que continua a manter aquela motivação? E depois alguns de nós somos muito racionais, temos decisões e objetivos, outros somos mais emocionais, as coisas flutuam. Há uma coisa aqui que motivou esta gente. Se nós lermos com atenção o versículo, o que diz, então se dispuseram Zerubabel e Sealtiel,
ou se levantaram. Ou seja, há uma atitude da parte deles que diz aqui o versículo 2, e vem uma sequência de algo que diz então. O que é que está antes do então? Temos que olhar para o versículo 1. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome de Deus de Israel, pois o Espírito estava com eles. Notem a ênfase que temos aqui, de que estes homens falam, mas a palavra não é deles, é de Deus. E aquilo que os outros fizeram foi por causa de um ânimo que veio, uma motivação que veio. Não porque apenas os homens falaram, mas baseados naquilo que Deus disse. E a minha motivação para o ministério deveria ir além de uma necessidade que eu vejo, deveria ir além de uma paixão que eu tenho por desempenhar determinada tarefa, devia ir além, se calhar, com a ideia, ok, fizeram um favor a mim, agora eu vou trocar o favor para ele e vou fazer. A minha motivação e envolvimento deveria vir porque eu creio, eu juntamente com a igreja onde eu estou, com aquele corpo vivo onde Cristo me tem colocado, percebemos que Deus está a orientar e fala na direção de eu ter este ministério. E isso vai manter aquela linha de motivação, mesmo quando a desmotivação chega. Porque não é apenas uma questão de vontade de fazer, é uma decisão que se toma diante de Deus e diante dos homens. E um dia Jesus disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Eu já tive o privilégio de trabalhar com arado e fui abençoado, porque trabalhei atrás do arado. E normalmente quem ia à frente do arado, era na zona de Cantanhede, era um burro. Se chamava Trico. E um dia o meu pai ligou-me e disse, linguagem de casa: Paulinho, estás bom? Estou. O meu pai é muito raro ligar. Eu precisava de uma ajuda. Estou a emprestar-lhe diálogo, que ele foi muito simpático. Sim, o que é? Se podias vir dar aqui uma ajuda. Sim, então o que é? O Trico está doente. E eu pensei, meu pai arranjou outro burro. Então eu tive o privilégio de trabalhar também à frente do arado. A minha preocupação sempre é verificar o tamanho das orelhas, se elas iam crescendo ou não. Mas sabem, mas naquela altura eu percebi que trabalhar com arado, se atrás é difícil, à frente é pior. Que aquilo empapa, empanca em torrões de terra, raízes, e aquilo não anda. E a lâmina não é direita, ela é curva. E quando para, aquilo para, é necessário esforço, ao quem vai atrás é necessário guiar. Sabem, estar no ministério, servir Deus não é um mar de rosas. Vai haver alturas em que a coisa empanca, em que há tensões, em que há desmotivações internas e externas. Nós fabricamos, os outros dão gratuitamente. Mas não se preocupe, que elas vêm. Não gastem por ela, o Senhor manda uma tribulação, fez eu resisto. Não faça essa oração. Isso vem gratuitamente, sem qualquer esforço. É como as ervas daninhas do meu jardim, as ideias mais na minha cabeça. Crescem sem regar. Mas quando queremos algo feito, bem feito, motivado para a glória de Deus, empenhe-se. Não vá pela emoção nem pela vontade. Vá para um relacionamento sério entre si, o seu Deus e os seus irmãos. E assuma e viva um compromisso. E este compromisso que estas pessoas fizeram este ano que veio foi por causa da palavra de Deus. E perceba se está inserido na vida desta igreja. O que é que Deus tem falado desta igreja? Qual é o propósito? Há pessoas aqui que lideram a igreja. Sei que é o Samuel Paulo. Sei que há uma equipa. Há mais gente aqui. Tem orado por eles? Eu hoje estou a falar aqui. De manhã falou o Ismael. Não sei quando irá pregar a algum outro irmão da igreja. Tem orado por eles, que aquilo que eles falam não seja só a vontade de Deus ou isto, mas seja a palavra de Deus. Sabem que estas pessoas têm problemas? Sabem que os pastores têm problemas em casa? Sabem que os pastores têm problemas de saúde? Sabem que os pastores têm aquelas manhãs em que não apetece ir à igreja, não apetece pregar? Sabem que os pastores têm carros que avariam? Sabem que os pastores às vezes pensam: vou mudar de emprego. Sabem que os pastores às vezes oram: oh Senhor, vem já!
dias e já não resolvo mais nada. Uma das coisas que eu tive a aprender foi a conseguir estar no domingo de manhã na igreja onde eu estou em Guimarães, tentar com a Bíblia, olhar para cada pessoa e orar por elas com sinceridade, sem mágoas nem desânimos por aquilo que se calhar aconteceu ou devia ter acontecido, não sei o que, durante a semana. Conseguia estar ali em paz com cada um. E às vezes isso pode ser treinado durante a semana. Mas às vezes o sábado é terrível. Eu consegui perceber que até o domingo de manhã, do triste trajeto de casa até à igreja, é um tempo tão bom para escangalhar tudo. Acordar no domingo de manhã, oro, leio, revejo o sermão, glória a Deus, aleluias e tudo mais. E depois em 10 minutos ou 15 minutos até casa, até à igreja, alguma coisa acontece com o carro, com pessoas, com isto e com aquilo. O Senhor vem ao controle. Tenho orado pela liderança da igreja para que, por meio de todas estas tribulações, complicações da vida, da humanidade que nós temos e somos atacados, para que Deus seja gracioso e que Deus fale a cada um de vocês. Ore por eles. Foi essencial aqui neste texto a palavra destes homens. E Deus podia ter falado diretamente, Deus podia ter mandado anjos, Deus podia ter mandado uma placa do céu, sim! Mas Ele fez? Não. Usou 2 homens frágeis, iguais aos outros. E lemos até mais que eles próprios se juntaram na própria construção. Desde o versículo 10. E com ele, o versículo 2, desculpa, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Um trabalho de equipa, cada um fazendo a sua parte. Desde os que têm a palavra, desde os que estavam a dirigir, toda a gente envolvida no projeto. Mas a base seria aquilo que vem do céu. E neste momento eu queria perguntar a sua vida, o seu envolvimento aqui na igreja está a ser motivado por quê? Tem uma convicção clara do seu chamado, de que Deus tem uma tarefa para si. Qual é essa tarefa? Ela encaixa dentro daquilo que Deus está a orientar a vida da igreja? Ela encaixa dentro daquilo que o Senhor tem falado a cada um aqui como corpo? Houve um outro período lá na nação de Israel que era relatado no livro dos Juízes. E o livro dos Juízes tem um esquema muito interessante que é conhecido como o ciclo deuteronômico. E podemos pensar deuteronômico, mas isto é Juízes, é de Deuteronômio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que o nosso Deus já nos conhece. E quando Deus estava a falar com Moisés e a rever todo o processo da lei no livro de Deuteronômio, Deus sabia que a seguir eles iam com Josué conquistar a terra, e este que acontecer no livro de Josué, e Deus também sabia que um dia depois Josué iria morrer, e eles iriam ficar lá, com Deus como o seu rei. Ele conhece-nos. E o que é que aconteceu no livro de Juízes? Há uma situação, vamos começar ali naquela zona do vosso lado esquerdo, fidelidade e liberdade. O povo estava bem, estava na terra. E a ideia era de Deus seria o rei deles. Então nós temos ali, isto é uma base tirada daqueles textos, mas ela vê-se ao longo de todo o livro de Juízes. Então neste caso eles estavam com paz. E o que é que aconteceu? Apostasia. Eles estão instalados, as coisas estão bem? Estão. Então agora vamos descansar. E quando se descansa, em vez de descansar, há um afastamento. Não sei quantos de vocês gostam de remar e andar de barco. Eu sou de Aveiro originalmente e eu praticava remo lá em Aveiro. Alguém aqui rema? Oh, estou sozinho. Okay. Mas há de experimentar um dia ir rio acima a remar. Sabe o que é que acontece quando se para? Não se para, anda-se para trás. Uma ocasião em Aveiro, eu estava com o meu filho a remar e estávamos a andar num canal onde tem os navios de bacalhau já da Gafanha. Nós íamos primeiro num canal protegido pelo vento e avançávamos. Depois virámos num canal, realmente o vento a dar contra era impressionante. Era um esforço tremendo. Nós começámos na proa do navio como referência, remámos, olhávamos à queixa, só víamos chapa, e assim, isto é comprido o barco. Não era, nós estávamos a andar devagar.
E de repente, quando paramos uns tristes segundos, ok, vamos parar e ver onde estamos. E quando parámos e olhámos, o vento trouxe-nos, estávamos de novo na proa do navio. Sabe, às vezes quando nós queremos parar, não paramos, andamos para trás. Daí a ideia que quem põe uma morada tem que prosseguir. Então, mas o que é que veio? Veio um período de apostasia. Deixaram o Senhor. E o que é que aconteceu? Deus permitiu que outras nações invadissem a nação. O que é que acontece? Veio a opressão inimiga? Claro, vai ser, Senhor, nós pecamos, nós arrependemos, vem o clamor. Deus, com misericórdia, responde, levanta um juiz. E então há salvação e libertação. E o povo vive outra vez em fidelidade e liberdade. E depois o que é que faz? A apostasia. E isto repete-se. Há de notar que diz no fim de cada secção: e houve paz na terra cerca de 40 anos. Ou seja, uma geração. E depois a geração seguinte volta ao mesmo. E tem de novo este processo. Leia o livro de Juízes e vai ver que isto anda sempre assim. E há uma frase repetida 2 vezes, extremamente importante no livro de Juízes, que eu vou pedir para lerem. Capítulo 17, versículo 6, e capítulo 21, versículo 25. Eu vou pedir para lerem estes 2 versículos. Juízes, capítulo 17, versículo 6 e 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos olhos. Precisamente a mesma coisa. E este é o mote do livro dos Juízes. E este ciclo não para no livro. Até que finalmente vem o profeta Samuel e a coisa muda. Porquê é que este ciclo acontece no livro dos Juízes? Porque cada um fazia o que achava que era melhor aos seus próprios olhos. Agora vou dar uma sugestão ao pastor Samuel para não fazer. Não uma folha a cada um e diz qual é a cor das cadeiras. Isto vai parecer um arco-íris. Eles acham que devem ser azuis, temos que ter vermelhos, temos que ter amarelo. E depois qual é o título de música? Depois, meus queridos, vai haver uma diversidade tremenda no nosso meio. O problema é que às vezes essa diversidade, quando ela é posta assim, não leva à unidade, leva à desunião. Se adotarmos o lema de Juízes, cada um faz o que parece que é melhor aos seus próprios olhos. Não sei se já ouviu falar na doutrina do achismo. Eu acho que. E quando eu acho que, quem é que está certo? Sou eu. Não, desculpe, sou eu. Já me estão a ver? Já estão a contrariar, já estava a dizer que sou eu. Não. Sou eu. Se eu me perguntarem no Hipólito, nesta questão do achismo, quem é que está certo? O pastor acha que é pastor, mas não é. Voltemos ao sermão. Está a correr mal. Mas estão a ver como é o problema de eu acho? Todos nós achamos alguma coisa. E às vezes não é questão se está certo, às vezes não é isso. A questão é quando nós olhamos para a Igreja, Corpo de Cristo. Nós notamos ali, Paulo discorre isso em Romanos 12, em 1 Coríntios 12 também, em Efésios 4. Sobretudo em Efésios 4 ele dá a ideia de haver uma diversidade, uma variedade de dons, de capacidades, os que eles fazem, tal como os membros no corpo humano cooperam para o mesmo fim. Nenhum membro trabalha para a sua própria glória. Cada um trabalha para o bem-estar do corpo, para o serviço do outro. Sobre uma mesma direção de uma mesma cabeça que é Cristo. E há uma forma muito diferente de uma vida saudável de uma igreja que é orientada e vivida baseada na palavra, numa direção de Deus, do que a vida daquela igreja que é baseada no eu acho. No eu acho que. E eu posso decidir como é que eu vou viver o meu chamado. Eu vou viver o meu chamado baseado porque eu acho que sim, ou vou viver o meu chamado porque eu creio que Deus tem dito isto, e isto concorda
com o que Deus tem dito à igreja, com o que Deus tem dito na liderança da igreja, com aquilo que Deus tem dito enquanto oramos juntos como corpo de Cristo. Isso é importante. Haver esses momentos de oração, buscar o Senhor e orar uns pelos outros, para que Deus fale, e então cada um discernir a sua tarefa, envolver-se nela, empenhar-se nela. O que é que aconteceu depois, então, logo a seguir no versículo 2, e que pronto, o versículo 14 não lemos agora, mas lemos no texto, que é a mesma repetição do ministério destes profetas, o ministério profético de Ageu e Zacarias, mas qual é a conclusão? Nós lemos no versículo 2 o seguinte: então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Ok, estamos no início, 5:2. Eles estão motivados. A seguir nós vimos que fizemos uma interrupção na leitura, porque houve aquela troca de correspondência, de acusação para que a obra parasse. E creio que foi no versículo 5 que nós interrompemos a leitura, porque houve uma acusação para parar a obra de Deus, mas o que nós lemos lá no texto, que pela graça de Deus, eu vou lá para lermos, mas se alguém, entretanto, encontrar primeiro que eu, pode ler, por favor. Capítulo 5, o versículo... vou ler o 4. Perguntaram-lhe mais, portanto, isto é um momento da oposição. E quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Nós não temos ali a resposta vem mais abaixo na carta onde não lemos. Mas o versículo 5 é extremamente importante. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dari e viesse a resposta por carta sobre isso. É interessante que, apesar de haver essa oposição, mas houve uma palavra de Deus, houve oposição, deveria ser parado, devia, mas o que diz o versículo 5? Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. Sabem, quando nós agimos e estamos dispostos a servir, porque estamos a andar em obediência a Deus, baseados na sua palavra, há obstáculos, mas os olhos de Deus continuam sobre nós. Deus poderia ter tirado estes obstáculos, permitiu que eles viessem, mas a sua graça continuou ali. Eles continuaram a fazer a obra. E houve aquela troca de correspondência que nós não lemos. Então, depois, já no fim do texto que nós lemos, no versículo 14, nós lemos então: os anciãos judeus iam edificando e prosperando em virtude dos que profetizavam, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Notem de novo, a segunda vez, uma ênfase da relação que há entre o trabalho que é feito, baseado na palavra de Deus, na direção de Deus. E depois diz: edificaram a casa e a terminaram. Nos livros dos juízes nunca se terminou coisa nenhuma. É uma roda sem fim. Mas aqui o que é que aconteceu? Há um projeto que inicia. Há barreiras, há complicações no meio. Mas chegamos aqui ao 14 e edificaram a casa e terminaram. Segundo, e agora notem, segundo o mandado de Deus. De novo uma referência, foi feito em obediência, em sujeição à submissão na palavra de Deus, não o que cada um achava e era melhor aos seus próprios olhos. E ainda continua. E segundo o decreto de Ciro, Dari e Artaxerxes, rei da Pérsia. É interessante que o nosso narrador aqui teve o brilhante cuidado de colocar a soberania divina acima do poder humano. O poder do rei foi decisor, foi sem dúvida. Mas neste momento, o que é que salvou a edificação do templo? Foi a soberania divina ou a carta de Dario? Primeira coisa que nós encontramos: terminaram segundo o mandado de Deus de Israel. Depois vêm as ferramentas humanas, que mais ou menos teimosas, mais ou menos casmurras ou sábias, acabam por fazer sempre aquilo que Deus decide, porque no outro lugar diz que o coração do rei está na mão de Deus.
Então, se há um projeto, se há alguma coisa que se quer fazer e vai haver em crentes impedimento, não fiquem preocupados. Mas se vem de Deus, persevere. E havemos ler agora de novo, já sabemos que a casa foi concluída, não foi? Mas o nosso narrador de Esdras, Neemias, caso a gente tenha falta de memória, ele não quer que a gente esqueça, escreve no 15. Acabou-se esta casa no terceiro dia. Temos 2 ou 3 vezes a referência de que a casa foi acabada. Faço aqui uma pergunta. Alguém tem dúvidas que o tempo foi acabado? Não. Ok. Começar projetos, pode-se começar. Uma ocasião que eu entrei para a universidade com a minha colega Jacinta, lembro que o diretor do curso, numa conversa que houve lá, ouviu dizer a alguém: isso, entrar na universidade não é grande habilidade. O problema é sair. Isso entrar na universidade, o problema é sair. Eu não estava a dizer que entrar aqui é fácil, não, mas o que ele quis dizer foi, basicamente, iniciar um projeto e inicia-se. Agora chegar ao fim e terminar devidamente é outra história. E sabem, no nosso serviço com Deus, o princípio mantém-se. E notem que, lendo os Evangelhos, e nós em Guimarães estamos a estudar João, uma vez Jesus começou um discurso, e alguns disseram assim: dure este discurso e eu posso ouvir. E foram embora. E podemos pensar que Jesus afinal teve uma frustração de fracasso no seu ministério. E ele volta-se para os 12. E podemos imaginar, não é? Jesus, relativamente novo, neste caso, ao pé de Samuel, um jovem, okay? Com os seus discípulos, um bom grupo, um bom ânimo. Depois ele volta-se para os 12 no fim das coisas e diz assim: vocês querem também deixar-me? E um deles lá, meio atabalhoado, que ele às vezes era uma no cravo e outro na ferradura, o nosso amigo Pedro. Acho que eu quero dar um grande abraço naquele Pedro. Ele diz assim: Senhor, para quem iremos nós? E diz uma outra coisa: tu tens as palavras da vida eterna. Nós podemos ter muitas emoções, podemos ter muitos impulsos. Aliás, hoje ao almoço alguém estava a falar de compras por impulso, não é? E nós fazemos muita coisa por impulso. Uma vez um vendedor foi à minha casa a vender alarmes. E eu sou curioso, queria saber como é que aquilo funcionava. Eu fiz perguntas. Quanto mais perguntas eu fazia, mais o homem se entusiasmava. Eu pensava isto. E se for 10 alarmes, se for assim, tem um cão, ele tinha solução para tudo. Então vai ficar? Não. Não? Não, eu não faço compras assim. Eu preciso de pensar assim: oh, faz muito bem, então você já não vai comprar. Eu até fiquei ligado com isso. Não vou comprar? Não. Como que sabe? Eu ando nisto há muitos anos. Mais de 90% das compras que se fazem é por impulso. Se você não vai comprar agora, é verdade, já passaram 10 anos, não tenho alarme. Sabem, nós às vezes servimos a Deus por impulso. Sirva a Deus baseado na palavra. Se querem envolver e cumprir o seu chamado, vou aqui tomar algumas liberdades, depois o pastor Samuel manda-me um e-mail a dar nas orelhas. Mas faça o seguinte: se quer viver o seu chamado, chega ao pé deste homem ou outro e diga assim: eu quero viver o meu chamado. Não sei o que é, não sei o que fazer, mas digo: eu quero fazer. E talvez o primeiro passo é sentar e orar. E fazer alguma coisa baseada naquilo que Deus quer. Talvez você não se sente capacitado. Acha que é muito acanhado, é muito novo, é muito inexperiente, é muito não sei o que e tal e tal. Mas chegue e diga: eu quero viver aquilo para que Deus me tem chamado. E não vá só de impulso. Ora, e tome uma decisão diante de Deus e assuma um compromisso. Resumindo, ok? Resumindo, então, eu vou de novo aqui tentar pôr a estrutura destes capítulos. Ok, aquelas partes em azul escuro falam de um tempo de festa, mas também nos traz à memória quem é o nosso Deus. É um Deus que nos liberta na festa da Páscoa em baixo, mas é um Deus também que nos sustenta e providencia na festa dos tabernáculos em cima. E eu espero que Deus seja o libertador, o sustentador de cada um de nós aqui hoje e que nós possamos perceber isso.
Ele está na nossa vida. A partir daí devia haver um momento de consagração, entrega e gratidão. E levar-nos a um passo seguinte, que é o momento de adoração. Eles juntaram-se para construir o templo para ser iniciado. E temos lá embaixo depois também no 13 e o 15, que lemos hoje. Essa construção foi concretizada. Eu não me posso envolver em ministério de igreja se eu não sou um adorador. E a adoração não é um momento expressivo ou exclusivo da minha vida apenas. Pode ser isso, não estou a dizer que não. Mas a adoração de facto é o meu estilo de vida. A forma toda como eu vivo deve ser em função para aquilo que Deus me criou e chamou. Lembram-se uma coisa que eu tenho em casa que eu gosto muito, que eu disse ontem? Frigorífico. O que é que eu gosto nele? Porque ele faz aquilo para que foi construído, fazer frio. Agora, Deus criou para quê? Faça aquilo para que Deus o criou. Está bem? Faça aquilo para que Deus o criou. Como um ato de adoração ao seu Criador. E faça isso, não só por impulso, ou porque acha, ou porque é melhor aos seus próprios olhos, mas porque a sua vida está baseada na Palavra de Deus. E assume esse compromisso com o Senhor, com a sua igreja, com a liderança da igreja, com os seus irmãos na fé. Um compromisso sério, de adoração, de entrega, de gratidão. Vamos orar. Eu vou orar. E durante este tempo eu queria também que orasse. E se achar por bem aceitar esta proposta, ter este desafio, aceitar, sim, eu quero viver o meu chamado. Vou-lhe dar uma sugestão. Pegue num papelinho, escreva lá o que pensa que será o seu chamado. Se calhar um primeiro ponto de partida. E no fim vá falar com a liderança da igreja e diga: eu quero viver o meu chamado. Tenho sensibilidade ou penso em servir nesta área. Peça para orar, que Deus confirme, que Deus direção. Escrever não é, ok, é isto que eu quero ou tal, eu acho. Não é isso, mas é um primeiro ponto para afinar agulhas, para ajustar ideias, projetos, sensibilidades, etc. Mas talvez seja uma boa altura para tomar essa decisão. E se a tomar, fale com alguém. Vamos ficar em pé. Senhor, obrigado porque Tu nos criaste e somos Teus por criação, mas também nos redimiste. E somos Teus por redenção, mas também nos tens sustentado, Senhor. E também somos Teus, porque Tu és o nosso sustentador. E tudo aquilo que somos e temos é Teu e pertence a Ti, Senhor. Nada nós podemos dar a Ti que não nos tenhas dado primeiro. E se temos dons espirituais, temos capacidades, habilidades, gostos, desejos, Senhor, tudo isso é obra da Tua graça em nós e nós precisamos apenas de amadurecer, de discernir, de filtrar e trazer tudo em obediência a Ti. Graças, Senhor. Obrigado, Jesus. Pai, quando olhamos para esta Jerusalém em ruínas, com o templo destruído, vemos estas pessoas motivadas a construir e edificar sob a Tua direção. Obrigado, Jesus. Senhor, que isso possa ser o nosso princípio também. E olharmos para uma sociedade que está destruída em ruínas e percebemos que nos tens chamado, Senhor, para juntamente com outros do mesmo corpo a que pertencemos, construirmos e edificarmos. Graças, Jesus. Obrigado a Ti. Talvez não sabemos muito bem qual é a nossa missão. Não sabemos concretamente se será colocar uma porta ou uma pedra. Senhor, mas certamente somos chamados por Ti. Obrigado, Jesus. E que possamos hoje aqui aceitar isso. E dizer que sim.
e que Tu nos capacites, Tu nos motives, Tu nos dês perseverança, Senhor. Tu nos dês um coração grato, um coração humilde, para quando vierem aqueles momentos em que tentam parar, impedir, desanimar, o nosso ego a dizer que eu acho, Senhor, possamos aquietar o coração diante de Ti, olhar para a Tua direção que Tu tens dado na Tua palavra, aquietar o coração, Senhor, e prosseguir naquilo que Tu nos deixas. Senhor, abençoa esta igreja. Quero orar, Senhor, pela liderança desta igreja. Quero orar pelos membros desta igreja, Senhor. Que cada vida seja cheia do Teu Espírito. Guiada pelo Teu Espírito, Senhor, viver nessa plenitude. E que cada um viva plenamente o chamado que Tu tens feito. Em nome de Jesus. Amém.